noite. No programa desta segunda-feira, a gente entrevista Caliane Moraes, presidente do Sinteste, o Sindicato dos Técnicos Administrativos da UFERSA. Vem falar sobre a pauta de 2025 de lutas e já o que vem em 2026. A gente traz também a informação sobre uma reunião que aconteceu hoje entre Fátima e Walter Alves sobre 2026. O cenário político está no ar. Boa noite para você, minha amiga telespectadora. Boa noite para você, meu amigo telespectador. Estamos começando mais uma edição do Cenário Político TCM, ao vivo para todo o Rio Grande do Norte. Muito obrigado pela audiência, você que nos acompanha aqui em Mossoró, mas você em todo o estado, Pau dos Ferros, você que está em Açu, Natal. Muito obrigado pela audiência nesta segunda-feira, ao vivo, depois de uma semana de programas especiais, né, durante o Natal. A gente retorna aqui com a nossa programação ao vivo. Está na reta final do ano, Isaías já está com o pé lá em 2026, mas hoje a gente está ao vivo. Nós temos programa também amanhã, né, dia 30, ao vivo também aqui com o nosso entrevistado. No dia 31 vai ter a retrospectiva TCM, então a gente não vai ter edição ao vivo aqui do nosso cenário. Na quinta e na sexta a gente vai ter programas especiais que vão trazer informações sobre nossa cobertura das eleições de 2026 e, claro, a gente começa já a analisar o quadro político eleitoral do ano eleitoral. 2026 nós temos eleições gerais e a gente já começa a nossa cobertura especial, tá bom? Daqui a pouquinho a gente começa aqui a nossa conversa com Caliane Moraes, que é presidente do Sinteste, vem falar sobre as lutas dos técnicos da Universidade do Estado do Rio Grande, da Universidade Federal Rural, do Semiárido, né? É muita coisa, mas vai dar certo, viu? O ano está acabando, começa já a dar esses descambos na cabeça, mas a gente vai conseguir. Daqui a pouquinho a gente fala sobre as ações do Sinteste em 2025, o que é que vem para 2026, teve parada, a gente vai explicar tudo isso para você, tá bom? Bem, participe, mande a sua mensagem no nosso Instagram, @Cenário Político TCM, e também no WhatsApp 988028941. Recebi agora há pouco uma nota assinada por Fátima Bezerra e Walter Alves, a governadora e o vice aqui do Rio Grande do Norte. A nota dizia o seguinte, abre aspas, reunidos na tarde dessa segunda-feira, 29 de dezembro, para avaliação política e administrativa do Rio Grande do Norte, concluímos conjuntamente que os interesses do Estado do Rio Grande do Norte sempre se imporão aos nossos legítimos projetos partidários ou pessoais, conforme aconteceu nas eleições de 2022. Entendendo que a aliança que nos elegeu governadora e vice-governador foi parte do projeto nacional consolidado no governo do presidente Lula e no nosso governo estadual, e em contato com dirigentes nacionais dos nossos partidos, comunicamos que as decisões quanto às questões das eleições de 2026 serão tomadas ouvidas às instâncias nacionais do Partido dos Trabalhadores e do Movimento Democrático Brasileiro. A nota conclui dizendo o seguinte, a governadora Fátima Bezerra e, na verdade, a nota conclui com a assinatura da governadora Fátima Bezerra e do vice-governador Walter Alves. Vocês entenderam aí o movimento? Pois é, já estava sendo aguardada esta reunião há pelo menos há um mês, né, no início já de dezembro. Depois da declaração dada por João Maia, deputado federal, dizendo que já havia um acordo de que o vice-governador, em não continuando como, né, governador, ou não assumir a cadeira no próximo ano com a renúncia de Fátima Bezerra para concorrer ao Senado, ele iria apoiar a pré-candidatura de Alisson Bezerra e poderia, inclusive, ser candidato a deputado estadual. Foi aí que as peças começaram a se movimentar. E Walter teve essa reunião hoje com Fátima e os dois vão aguardar o que vai dizer a nacional do PT e o que vai dizer a nacional do MDB. Quando é que vai sair isto? É que a gente vai ter que aguardar. Mas houve alguma coisa aí, né, depois de que o João Maia
colocou as cartas na mesa, viradas todas elas, né? E mostrando tudo o que estava acontecendo nos bastidores. Bem, vamos ver se isso vai sustentar, né? Este plano aí todo. A gente vai seguir acompanhando, tá, pessoal? Bem, vamos trazer mais uma informação sobre o orçamento das universidades federais, que terá um corte de quase 500 milhões de reais em 2026. A informação é da Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, a ANDIFES, que avaliou o projeto de lei orçamentária anual, aprovado pelo Congresso Nacional, para o ano que vem. Em Mossoró, a UFERSA, Universidade Federal Rural do Semiárido, avalia o impacto do corte. Acompanhe. Segundo a Andifes, o corte no orçamento das universidades federais de quase 500 milhões representa a redução de 7,05% nos recursos discricionários referentes às despesas não obrigatórias, como contas de luz, de água, bolsas acadêmicas, insumos de pesquisa, compras de equipamentos. Em Mossoró, o pró-reitor de planejamento da UFESA, Domingues Fontinelli, analisa o impacto desse corte, que para a instituição poderá representar uma redução orçamentária de 5 milhões de reais. Realmente vai precisar reprogramar as atividades. Agora, o que a gente vai, como é que a gente vai administrar isso, ainda está em discussão. Mas eu considero grave, certo? Porque mostra a falta de percepção no mundo político da importância das universidades. Domingues explica ainda que o corte exige um trabalho amplo de organização para que a universidade possa se ajustar à nova realidade. E a gente vai tentar preservar o que a gente sempre preservou quando a gente teve um momento de crise. Essa não é a primeira vez que a gente sofre impactos duros, né? Mas a gente sempre cuidou, tanto da nossa questão dos terceirizados, sempre cuidou da assistência estudantil. Certo? Então a gente preserva pessoas e aí a gente vai ver como a gente consegue se adequar a isso, mas sempre pensando em preservar as pessoas. Um dos principais alvos do corte é a assistência estudantil, que segundo a Andifes é uma área estratégica para a permanência de estudantes em situação de vulnerabilidade econômica e compromete diretamente a implementação da Política Nacional de Assistência Estudantil. O pró-reitor também detalhou se a assistência estudantil na UFESA poderá ser afetada. A universidade recebe aproximadamente 10 milhões para o apoio exclusivamente para a assistência estudantil. Não pode gastar em outra coisa, somente a assistência estudantil. Só que a universidade previu gastar em 2026 16 milhões, ou seja, a gente vai investir 6 milhões do custeio na assistência estudantil. Aí você fala, qual é o impacto? O impacto vai ser no custeio, né? A gente na UFESA vai receber menos 900 mil, mais ou menos, em assistência estudantil, mas, como eu falei na minha fala anterior, né, a gente vai sempre buscar preservar pessoas. A situação começa a complicar, né, do ponto de vista orçamentário. Bem, vamos começar aqui a nossa entrevista com Caliane Moraes, presidente do Sinteste, que representa os técnicos da UFESA. Existe também a preocupação sobre o orçamento geral da universidade, mas vocês têm uma pauta que envolve também o orçamento dos técnicos, os investimentos, os acordos, os reajustes dos salários, né, Caliane? E 2025 foi de muita luta, né? Boa noite. Boa noite, Vonúvio, telespectadores que nos escutam. Realmente tem sido, inclusive de forma recorrente, né, de nossas entidades, tanto das entidades que compõem a luta conjuntamente à UFESA, as universidades, é a questão do orçamento e investimento na educação. Isso vem acontecendo há muito tempo, né? Infelizmente, nós temos congressistas que apoiam mais uma pauta de emendas políticas partidárias do que realmente investir na educação. Então, assim, a gente viu um Congresso elaborar um orçamento, um corte orçamentário absurdo, né? Porque a educação é um caminho muito importante para a sociedade, para a construção de uma sociedade mais justa e digna. E, infelizmente, ela tem, a cada ano que passa, diminuído mais esse orçamento. E isso a gente tem visto de forma grotesca para que a sociedade veja isso. Infelizmente, ainda não temos a sensibilidade da mesma para entender que
esses cortes impactam diretamente na nossa sociedade. Como? Qual será o perfil de uma permanência de um aluno que vem de uma realidade, digamos assim, de uma realidade econômica, socioeconômica de dificuldades, né? Entre trabalhar e permanecer, fazer atividade acadêmica, pesquisa, exercer sua atividade acadêmica. Então, assim, a gente sabe o quanto isso é danoso, né, para a permanência desse estudante, para desenvolver uma boa e uma excelente pesquisa, uma boa e uma excelente formação, para que a gente tenha profissionais qualificados no mercado futuramente, né? Então, isso impacta diretamente. Nesta última segunda-feira de 2025, a gente está trazendo informações aqui com Caliane Moraes, que é presidente do Sinteste, que envolve política também, viu? A política do congressista, como ela mencionou. Quem está lá em Brasília, o deputado federal, o senador, quem constrói as leis, quem aprova o orçamento da União. Existe essa cobrança aí por parte do Sinteste, da Nacional, que representa estes trabalhadores, para o cumprimento, sabe de quê? De acordos que já foram efetivados, mas não houve o cumprimento por parte do governo federal. Daqui a pouco o Caliane vai explicar isso para a gente, mas a gente traz agora a informação que, de acordo com o Tribunal de Contas do Estado, os municípios do Rio Grande do Norte já gastaram mais de 200 milhões de reais com shows agora em 2025. 202 milhões de reais em contratações de bandas e cantores. Essa foi a conta final dos shows realizados em 2025 em todos os municípios do Rio Grande do Norte. Os dados foram publicados pelo painel Festejos, que é ligado ao Tribunal de Contas do Estado. 2.363 contratos foram contabilizados. Em 2024, a gente começou a recepcionar alguns dados relativos aos festejos juninos. Foi uma parceria entre o Tribunal de Contas do Estado, o Ministério Público Estadual e o Ministério Público de Contas, junto ao Tribunal de Contas. E a gente começou a receber, em meados de maio para junho, essas informações dos festejos juninos. A gente começou a trabalhar a nossa ferramenta, que a gente já recebe esses dados, que é o Portal do Gestor, Anexo 13, que a gente recepciona informações de contratos administrativos e aditivos. E a gente adaptou essa ferramenta para a gente identificar especificamente informações relativas a festejos gerais, né? E a partir de janeiro de 2025, a gente começou a receber de forma sistemática essas informações e dados e documentos. A gente também recebe documentos, que são os contratos e os aditivos. Os nossos jurisdicionados, que são os 167 municípios e o governo do estado, eles obrigatoriamente têm que enviar essas informações ao tribunal até o segundo dia útil da publicação do contrato do termo aditivo. E no momento que a gente recebe essas informações, a gente disponibiliza no painel. Os municípios que mais gastaram com shows em 2025 no RN foram estes: Mossoró com 25 milhões, Natal com 18 milhões, Parnamirim com 9 milhões e 300 mil, Açu com 7 milhões, Areia Branca com mais de 6 milhões, Ceará Mirim e Currais Novos com 5 milhões, além de Apodi com 5 milhões e 300 mil. Caraúbas e Serra do Mel fecham a lista dos primeiros com 4 milhões cada. No todo, a banda que mais teve contratações das prefeituras ao longo de 2025 foi a banda Grafite. Foram mais de 50 contratações em todo o ano. Na média geral, as bandas renderam aos municípios R$ 81,3 mil ao longo de todo 2025. O Tribunal de Contas também averigua se as prefeituras disponibilizam os recursos para outras áreas, como saúde e educação. No momento que a gente recebe esses dados, a gente primeiro vê se existe alguma omissão em alguma informação que é repassada para o tribunal. Analisamos também o procedimento licitatório, se foi feito da forma correta ou não. E também a gente vê a questão da saúde financeira, se eles estão... Antes de ter esse gasto, a gente vê se está sendo cumpridos os percentuais, os limites de saúde e educação no ente. E o que é que pode ser observado também
se os preços estão sendo contratados de uma forma de mercado, né? Se não estão sendo superfaturados ou tendo outra irregularidade específica. Para 2026, o objetivo do órgão é seguir coletando esses dados com o intuito de trazer mais transparência para os habitantes do RN. Pois é, né? Tem muitos gastos nas festas, mas pelo que a gente observa, é o que o povo gosta e o que o político gosta, porque vai lá, faz uma ação, faz uma mídia, faz uma super festa, e isso eu não falo só de cidades como Natal e Mossoró, que lideram os gastos com grandes eventos, né? Como a gente viu nas imagens aí, o Mossoró Cidade Junina, também teve São João lá na capital, mas nos municípios menores, nos pequenos mesmo. Uma cidade como Mossoró até que tem, né, uma certa estrutura para poder realizar um grande evento, mas no município pequeno, né, que só tem a folha de pagamento ali do servidor, não faz nenhum investimento de grande vulto, não faz um calçamento, não coloca nada numa escola, por exemplo, e faz uma festa com gigantes da música popular, né, do Brasil. Fica o questionamento aí para o Tribunal de Contas, né? Será que todo município tem essa capacidade de investir em grandes eventos para poder, enfim, gerar a economia no município? O Tribunal de Contas faz alguma avaliação pós-eventos, para além da divulgação dos gastos? São questões que a gente, de fato, não tem respostas de forma imediata, mas a gente vai seguir acompanhando. A fiscalização costuma realmente ser mais eficaz por parte do contribuinte, né? Por parte do eleitor, por parte do cidadão, aquele um pouco mais crítico, né? Bem, vamos voltar aqui a nossa entrevista com Caliane Moraes, presidente do Sinteste, mas antes eu registro aqui a audiência do Calel, lá na Mariana, junto com toda a família. Calel, Feliz Natal para você também, tá bom? E Feliz Ano Novo, já que 2026 está batendo a porta. Ele manda um alô aqui para todo mundo na Mariana. Alô para a vovó Nilda, o Benaide, Rivamar, Andréa, Canidé, Vitória, Valdete Lima e Nêmora. Está assistindo Caliane Moraes, a titia dele, lá na Mariana, lá em Caraúba, lá em nós. Bem, Caliane, falando sobre a pauta do Sinteste, 2025 teve muita coisa, né? Inclusive muita pressão, teve greve. Foi um ano que vocês conseguiram muita coisa ou vocês ficaram só no campo mesmo da promessa, justamente porque esses acordos não foram cumpridos? A gente faz uma avaliação no sentido assim de que o movimento realmente paredista aconteceu em 2024, né, onde ficou amarrado muita coisa para o exercício de 2025. E aí realmente a FASUBRA, que é a federação que faz parte, o Sinteste, ela vem fazendo esse meio de campo no intuito de que seja realmente cumprido o acordo de greve, que tinham pouco mais de 12 cláusulas e que, infelizmente, algumas ainda estão sendo, digamos assim, negligenciadas pelo governo. O retorno, inclusive, do movimento paredista, ele foi mais precisamente em decorrência do RSC, que foi uma pauta de extrema importância para a categoria, que é um reconhecimento de saberes e competência, onde iria, digamos assim, ajudar ao servidor que tivesse mais formação ou que tivesse mais conduta dentro das instituições, né, de uma forma geral, mas infelizmente até nisso, né, que ultimamente a gente teve vários movimentos de paralisações, né, de chamada de adesão de paralisações, dias de paralisações, em decorrência justamente do que o governo não estava cumprindo. Primeiro, no termo de acordo de greve, dizia que o RSC seria competência do MEC juntamente com a CNSC, que é a Comissão de Carreira, que também fazia parte as entidades representativas de classe, né? Mas, infelizmente, o MEC encaminhou a documentação, só que o governo, o MGI mais precisamente, por parte do governo também, foi lá e fez alterações absurdas que eu tenho quase certeza que isso vai ser
caso não seja revisto, um estopim para um movimento grevista também no ano de 2026. Vocês agora, nesses últimos dias, também fizeram uma nova mobilização para forçar o governo federal. O governo dá alguma posição sobre essas mobilizações? Na última reunião que teve, justamente foi com o intuito de que não se admitiria a atualização ou alternância de outro texto que não fosse aquele que tinha sido discutido com as entidades e, infelizmente, a gente não teve ainda um posicionamento mais efetivo do governo. Por isso, a grande possibilidade de ter um movimento paredista no ano de 2026, tendo em vista os vários momentos que a gente já teve no exercício de 2025 com atividade de dias de paralisações de greve, né? Foram chamados, às vezes, greve de 48 horas, às vezes de 24 horas, a cada reunião que ia acontecendo com a CNSC, com o MEC, com o MGI e com todas as instituições, todas as instâncias que compõem o governo, que fazem parte, né, do acordo de greve, que é de extrema importância, né? Abril de 2026 é a nossa data limite para que todas as cláusulas sejam realmente cumpridas, né? E eu acredito que, infelizmente, talvez há uma grande possibilidade desse movimento paredista. Por ser um ano eleitoral, Caliane, vocês acham que essa greve, num ano, de fato, onde vai haver ali o exercício do voto, isso pode, de alguma forma, sensibilizar, trazer uma negociação um pouco mais próxima, a nível nacional, para que não avance esse desgaste por parte do Ministério da Educação? Eu tenho um entendimento que sim, eu acredito que, a depender de como ela vai se formar ou se fortalecer, né? Na última greve começou a adesão total dos técnicos administrativos. Somente tão depois de muitos dias de greve foi que a parte da docência dos servidores das federais aqui aderiram. Então, como é uma pauta extremamente unilateral dos técnicos administrativos, eu tenho uma percepção de que a gente consegue fazer um movimento paredista forte se, tão somente se, todas as universidades entrarem de forma ferrenha, né? No sentido de provar e comprovar a importância da manutenção dessa unidade desses setores. Caliane, a gente já conversou sobre a reivindicação salarial. Você dizia que existe um déficit de reajuste de muito tempo e de uma porcentagem bastante elevada. Houve já algo nesse sentido de melhoria de reajuste salarial? O déficit ele ainda continua, né? Porque se a gente fizer uma relação, se fizermos uma relação daquilo que foi, que teve, por exemplo, de percentual de... Ai, deu um branco agora no bendito nome. Entre a inflação, pronto, lembrei. A inflação e o percentual do que a gente ganhou, o déficit ainda é muito gigantesco, né? Afinal de contas, foram 8 anos sem nenhuma recomposição salarial. Então, a gente não teve ganhos salariais. A gente teve um mínimo ajuste que diminuiu esse percentual. Mas ele ainda é gigantesco. E lembrando que a educação é uma das carreiras que é menos valorizada, né? Tanto nos servidores técnicos administrativos, quanto na docência, quanto os professores fundamentais. Todo o setor da educação é o que é menos valorizado. Infelizmente, é uma peça-chave, é uma peça-chave para a educação, para transformar a educação e, infelizmente, os governos que adentram tantos de esquerda, de direita, de ultradireita, e, infelizmente, eles não entendem a importância dessa pauta para toda a sociedade. A gente começa a semana com o programa ao vivo aqui, né, dia 29 de dezembro, mas a gente encerra a semana, o ano, com retrospectiva, viu, pessoal? Nós temos programa ao vivo hoje, amanhã, terça-feira. Na quarta-feira, dia 31, tem a retrospectiva TCM, que começa a partir das 18 horas. É um programa super especial que a gente preparou para você aí que nos acompanha. Então, a partir das 18 horas vai se seguir, 19, 20 horas,
até, de fato, aqui o horário do cenário político, você vai ter um programa especial com o resumo do que aconteceu em 2025 em várias áreas, incluindo a política. Tem lá a polícia, tem o cotidiano, tem o estado do Rio Grande do Norte, enfim, o esporte. Então, acompanhe a nossa retrospectiva dia 31 deste mês de dezembro. Dia 1º, a gente vai ter um programa especial aqui, né? A nossa entrevista com Moisés Albuquerque foi preparada e ele vai trazer informações sobre nossa cobertura das eleições 2026, então material espetacular também, que mostra um pouco da nossa rotina aqui de produção e de preparação para o ano que se inicia. E na sexta-feira a gente vai ter um outro programa especial de análise política, um programa com o Tiago Medeiros, sociólogo, que vê a cena hoje político-partidária do Rio Grande do Norte para as eleições de 2026 e, claro, comenta que traz muitas informações. Então, vai ser uma semana completa de muita coisa boa, a gente iniciando a semana em 2025 e finalizando em 2026, mas sempre com conteúdo que você gosta de acompanhar. Bem, vamos voltar aqui à nossa entrevista, mas antes tem informação, viu? Você que acompanha aqui o nosso cenário político, a edição deste ano do Estação Natal tem oportunizado boas vendas para os comerciantes que trabalham lá naquele espaço de alimentação. Acompanhe. Um espaço com encanto e magia, assim é o Estação Natal, já visitado por milhares de pessoas neste final de ano. Ambiente familiar, o Estação Natal tem sido também oportunidade para os comerciantes, que vendem variedades de comida na área externa. Os comerciantes ouvidos apontam um cenário positivo para as vendas durante o Estação Natal e demonstram satisfação com os resultados alcançados. Queria saber da senhora, como é que está o movimento esse ano? O movimento está muito bom. O ano passado eu trabalhei, o movimento foi bom. Esse ano dobrou o movimento. A gente sabe que cada ano que passa aumenta mais. Então a tendência, o próximo ano aumentar mais ainda. Sempre a gente está, está ganhando muito bem sobre sair. Sônia também vende crepes, mas aposta também nas batatinhas fritas. Ela se diz contente com os resultados das vendas e afirma que, além de complementar o orçamento familiar, o Estação Natal também permite conhecer pessoas e fazer amizades. É muito gratificante, né? É um ambiente bem aconchegante, a gente conhece novas pessoas, é muito bom. A gente faz novas amizades, né? Conhece bastante pessoas e tem sido muito gratificante para a gente em relação às vendas, o acolhimento, né? E as novas amizades que a gente faz com os clientes. Nesse trailer, Felipe vende hambúrgueres e espetinhos com a mãe. Comercializam durante o Estação Natal desde a primeira edição. Para eles, as vendas estão menores do que no ano passado, porém ainda assim têm sido positivas. Melhorando assim decorrer do final de semana. E tem sido boa, sim. Comparação com o ano passado? Bom, ano passado foi melhor do que esse ano. Esse ano não tem sido tão bom quanto os outros anos, mas está sendo bom, sim. Maria Letícia foi ao espaço de alimentação, acompanhada pela família que aproveitava o momento. O que acha desse espaço aqui, que tem várias opções para comer? Eu acho excelente, porque aí a gente tem uma variedade para escolher, né? Jefferson também aproveitava o espaço e destacou o quanto é bom ter essa opção de confraternização. Aproveitar aqui esse Estação Natal, né, junto com a família, esposa, filhos, sogra, sogro e cunhado. Realmente é um ambiente muito gostoso, certo? Estar aqui com a família e realmente tem que passar aqui. Temos que passar aqui, porque realmente é um ambiente muito agradável. Muito. Rapaz, deu até fome, viu? Porque o pessoal aí no Estação Natal, meu amigo, a gente vê as barraquinhas aí, sensacional, hein? Para além das luzes, né? Para além do Natal, eu vi ali um trailerzinho, meu amigo, deu vontade de sair daqui para lá agora, né? Viu, Isaías? Você que vai pagar, viu, a janta? O Estação Natal vai funcionar até o próximo dia 6 de janeiro. E você pode ir lá acompanhar as luzes, tirar foto, né? Atualizar seu Instagram e ver as delícias aí da praça de alimentação. Bom demais. Bem, vamos voltar aqui à nossa entrevista com Caliane Moraes. Caliane é presidente do Sinteste ainda. Ela vai deixar de ser presidente. Caliane, já iniciou o processo de transição, de eleição? Como é que está essa questão, hein?
Viu, nós estamos em processo eleitoral, foi lançado recentemente o edital, onde convoca os servidores filiados sindicalizados há mais de 90 dias para fazerem inscrições de chapa, e sim, estamos nos nossos últimos meses aí de gestão do sindicato. Já se vão aí 9 anos de coordenação, né? Você já está 9 anos no sindicato? Isso, 9 anos, porque a gente complementou o mandato anterior e assumiu, né, o mandato anterior, foi eleita na coordenação e reconduzida por outra eleição. São triênios. Então, você assumiu quando o prefeito Alisson ganhou para deputado estadual. Isso. Ele era presidente do Sinteste. Isso, na ausência dele, assumimos o mandato, e aí nessa conta aí já está há 9 anos praticamente que a gente está na coordenação. Mandato de 4 anos, é? São 3 anos. 3 anos. Não quer mais passar mais 3 anos não, Caliane? Não, tem hora que cansa, né? Um pouquinho, e a gente precisa dedicar a outras coisas. Mas é gratificante e é muito desafiador. E é excelente o aprendizado. O Sinteste, ele tem uma base de servidores muito importante, né? E representativa. Como é que você percebe esse engajamento na luta e no dia a dia do sindicato, né? Eu não sei como é que está o processo eleitoral, mas como é que é esse contato de vocês, do sindicato, com os servidores, nessa busca, né, por conscientizar sobre as lutas? Como é que vocês têm esse retorno? Olha, na perspectiva de luta em si, nós temos o entendimento que temos uma base extremamente participativa, no sentido de que, por exemplo, sempre que convocamos a Assembleia, nós temos uma efetiva participação. E aí, geralmente com muita dinâmica de informação, de ideias, de encaminhamentos, e a própria base encaminha, né? Então, isso é muito importante, é um momento bem, digamos assim, de construção democrática, né? Quanto à questão da percepção de se disponibilizar a atuação da luta, nós sempre temos aí um pouco mais de resistência, mas sim, temos excelentes nomes que vai compor a próxima eleição, que vai compor a próxima coordenação, que só estará aqui sendo entrevistado por você e por tantas outras entrevistas que a gente já fez junto à comunicação da TCM. Quando é que vai ser a eleição do Sinteste? A eleição está prevista para fevereiro, não. Isso, fevereiro. A eleição está prevista para fevereiro. Acredito de final de fevereiro para o início de março estaremos passando aí a coordenação geral. Existe essa mudança na coordenação, no entanto, a luta ela é permanente, né? Contínua. E como é que vocês vão trabalhar isto? Porque, como já foi mencionado, né, depois de não ter seguido com acordos, cumprido acordos agora em 2025, lá de 2024, 2026 vem aí. Como é que vocês pretendem manter isso? A Nacional dá esse suporte também? Dá, justamente por fazer parte de uma pauta nacional, então essa luta ela é contínua, né? Por mais que entre uma outra coordenação, como ela com certeza, certamente participou de todas as outras atividades de forma construtiva, coletivamente, que a gente faz, então o entendimento é que essa atividade ela tenha continuidade, principalmente numa construção de uma forma geral, seja de movimento paredista, seja de movimento de luta, enfrentamentos, busca por melhores condições da universidade, luta inclusive nas pautas pela inclusão de melhores orçamentos e investimentos na educação, que é de extrema importância para a Universidade UFESA. Caliane, você nesses 9 anos teve muitas atividades, né? Inclusive pegando ali o período mais crítico, que foi o da pandemia, tendo que fazer as mobilizações de um jeito diferente, tendo que se adaptar, né, a várias situações, vários momentos. Qual o balanço que você faz desse período seu à frente aí do Sinteste? Realmente, se a gente for fazer uma retrospectiva, foram várias atividades, de várias lutas, de várias pautas nacional que afetam diretamente a nós da universidade, mas também a toda a população, né? Você me fez me lembrar agora de uma pauta muito importante que foi a reforma da Previdência,
onde nós fizemos mobilizações gigantescas nas ruas, onde a gente já fazia parte da coordenação do sindicato, isso antes da pandemia, né, onde a gente pautou a reforma da Previdência, lutou, tentou sensibilizar e mobilizar a população no sentido que isso era danoso, tentou mobilizar o Congresso, infelizmente fomos vencidos, né? A reforma da Previdência passou, hoje a sociedade, o povo, a população já sente isso na pele, na dificuldade mais ainda de acessar a um benefício que é de direito seu. E mais do que nunca, tantas outras lutas que foram aparecendo, né? Enfrentamos um governo de ultradireita, né? Onde nós tivemos que digamos assim, comedir algumas lutas para evitar de que a gente não tivesse tantas retaliações, mais do que o que já vinha tendo, né? E infelizmente, digamos assim, tivemos pouca forma de luta naquele momento. E tivemos uma pandemia que nos ensinou bravamente a se mobilizar de forma mesmo à distância, né? E aí, hoje, nós usamos no know-how desde uma assembleia de forma remota, onde nós temos 4 campos da universidade, Caraúbas, Angicos, Cipó dos Ferros e Mossoró, onde eles se unem num só espaço, né? Que é via virtual, mas que deu muito certo as mobilizações, as reuniões, a forma de como planejar, de como pautar um instrumento de luta. E é isso, a pandemia também serviu para alguns aprendizados, né? Por falar em aprendizados, e você mencionava aqui sobre governo de esquerda, governo de direita, governo de centro, enfim, você passou por várias situações, né? E estando no sindicato, você imaginaria que poderia ser diferente com Lula presidente, nesse aspecto de cobranças das reivindicações? Vonúvio, eu lhe digo isso quando teve a eleição presidente e o Congresso que elegemos. Quando eu vi o know-how do Congresso, principalmente dos parlamentares, deputados federais e o Senado que nós elegemos, então automaticamente eu saberia que, por mais que pudesse entrar um ultra-radical de esquerda ou um socialista no poder da presidência, ele não teria de forma fácil como lutar por uma implementação de uma política melhor para a educação, melhor para a segurança, melhor para a saúde. Eu digo isso porque nós temos, enfim, basta abrir as redes sociais, basta abrir os jornais, que nós vemos pautas decorrentes que são votadas somente em desfavor do povo. Né? Exemplo disso, no orçamento agora, na LOA, que foi votado, votaram mais investimentos para os fundos partidários, votaram mais investimentos para emendas parlamentares e cortaram, literalmente, em todas as esferas sociais, como saúde, segurança e educação. E quem vai sofrer isso é a população. Então, automaticamente, se a gente tem um Congresso que faz isso com a população, nós temos a certeza de que presidente nenhum faria milagres com o seu exercício. Eu tenho esse entendimento. Eu tive esse entendimento na hora que aconteceu a eleição, em que eu vi as figuras que iriam compor tanto o Congresso, né, quanto o Senado. Caliane Moraes, presidente do Sinteste UFESA, muito obrigado, Caliane, por ter vindo conversar conosco aqui no finalzinho de 2025. Boa sorte aí durante as lutas de 2026. O espaço fica sempre à disposição de Caliane e da próxima coordenação do sindicato. Muito obrigado. A gente agradece a oportunidade e agradece a todos que cooperaram e colaboraram para a gente ter esses 9 anos aí de tantos mandatos e lutas que a gente construiu coletivamente pela UFESA, pela educação. Muito obrigado, seja sempre bem-vinda. Boa sorte, feliz 2026. A você de casa, muito obrigado pela audiência. Boa noite, até amanhã. Um abraço.